Prezados alunos e alunos da Faculdade Senec de Direito, quinto período, Direito das Coisas, amigos do YouTube. Nós vamos falar no Meet de amanhã, do Google, junto com os alunos, sobre um importante tema: uso capião familiar e uso capião extrajudicial. São dois temas que eu reputo importantes para a gente trabalhar e começar aí a aprofundar nas espécies de uso capião. Por que eu selecionei para falar sobre o uso capião familiar? É um instituto que traz muita polêmica. De um lado, alguns doutrinadores dizem que trata-se de um retrocesso, outros doutrinadores trazem a visão de que houve um avanço. Primeiro, pelo avanço. Esses doutrinadores que entendem que o uso capião familiar foi um avanço, eles fundamentam na função social da propriedade e o direito que aquele cônjuge que permaneceu no imóvel, tomando conta da família, possa galgar, né, a sua titularidade de proprietário, portanto, daquele imóvel em razão de um decurso do tempo. No caso da uso capião familiar, o prazo é bem curto, né, o prazo de 2 anos. A gente vai ver isso nos requisitos. E a outra parte da doutrina, ela traz a uso capião familiar como um retrocesso. Por quê? Porque ela acaba, de um certo modo, na visão desses doutrinadores, a trazer aquele velho conceito de culpa para dentro de separação, de solução de união estável ou divórcios. E aí você vai ficar discutindo quem teve culpa, quem não teve. Esse é um ponto crítico. Além disso, os doutrinadores implicam e colocam com muita assim, veemência sobre os conceitos jurídicos indeterminados que a lei coloca para essa espécie de uso capião, como abandono do lar. O que é o abandono do lar? Qual a extensão desse abandono? Qual o conceito desse abandono? Nós não temos algo muito palpável, nós não temos condutas que são tipificadas em lei para chegarmos até esse ponto de abandono do lar. E aí tem uma crítica muito forte que é justamente a mistura de institutos do ramo do direito civil, né? Institutos ali do direito de família junto com direitos reais, direito das coisas, trazendo aí um verdadeiro Frankenstein jurídico. E aí a crítica dos doutrinadores, segundo a qual seria um retrocesso. E para vocês, é um avanço ou é um retrocesso? Vamos debater isso amanhã? Então a gente vai cuidar de todos os requisitos da uso capião familiar, como o abandono do lar, a situação da separação de fato, o prazo de 2 anos, o animus domini, que já foi explicado nas espécies anteriores de uso capião, e vamos também trabalhar com um debate nesse encontro para que a gente possa ali discutir, certo, o alcance desse instituto. E é preciso lembrar que ele, a uso capião familiar, ele não propõe, não trouxe a hipótese de usucapi bens imóveis rurais, deixou de fora. Apenas se pode usucapi pela modalidade uso capião familiar os bens imóveis urbanos. Está aí mais um ponto que nós vamos ver no nosso encontro de amanhã, junto com o material que foi distribuído para os senhores, junto com o resumo que foi lançado e o roteiro na sala de aula virtual, nas 2 salas de aula virtuais, tá certo? E o segundo ponto que nós vamos trabalhar também, além de toda aquela gama de espécies de uso capião, é trabalhar com o uso capião extrajudicial. Esse foi um importante marco, advindo com o Código Civil atual. Lá no seu artigo 1079, ele alterou, trouxe uma redação nova para a Lei de Registros Públicos, o artigo 216A, né, da Lei de Registros Públicos, trouxe a modalidade de uso capião extrajudicial. E é importante que os senhores saibam que nós vamos falar dos documentos imprescindíveis para que a pessoa possa fazer o uso capião no cartório de registro de imóveis. Ele é chamado de uso capião extrajudicial porque ele é feito extrajudicialmente fora do âmbito do Poder Judiciário no cartório de registro de imóveis. Lá que o procedimento será feito, dar-se-á por meio de alguns requisitos, de alguns documentos. O que nós vamos falar então no encontro de amanhã? Vamos falar dos documentos necessários para que a pessoa possa dar entrada em um pedido de uso capião extrajudicial, certo? No cartório de registro de imóveis. E são eles: ata notarial, memorial descritivo assinado por profissional habilitado, com a anotação de responsabilidade técnica,
a certidão negativa da comarca da situação do imóvel e o justo título ou quaisquer outros documentos que possam comprovar a origem da posse daquele requerente. Então nós vamos trabalhar aí com algumas alterações que tivemos, alterações recentíssimas aí da Lei 13.465 de 2017. Vamos falar também um pouquinho da lei, né, que altera justamente esse regime de uso capião extrajudicial para trazer uma vantagem na sua utilização. Vamos entender por que ele tem algumas dificuldades de ser praticado, ainda está engatinhando, né, para ser implementado no Brasil. E nós vamos ver que assim como o uso capião, assim como o inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial que vieram ali a partir de 2007, 2008, nós temos um importante mecanismo que permite você separar em etapas, né, e agilizar, tornar ágil as usucapiões, os pedidos de usucapião. E nós vamos saber por que é importante esse instituto, por que a usucapião extrajudicial deve ser fomentada, praticada no Brasil, e as pessoas precisam, né, de cada vez mais fazer uso desse instituto importante que foi ali trazido pelo nosso Código de Processo Civil. Aguardo vocês, até mais, até logo.